E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo, Deus, o soberano, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja com todos os que creem e se entregam à sua palavra. Em o nome do Senhor Jesus, minha amiga e meu amigo ouvinte, seja livre pela palavra de Deus, pelo Espírito da palavra de Deus. Seja livre de suas mazelas, doenças, enfermidades. Seja curado. Seja liberto de todo o inferno que tenha atazanado a sua vida. Seja livre em o nome do Senhor Jesus Cristo, e quem crê diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, ainda falando sobre os dízimos e as ofertas, que são assuntos inerentes à fé, porque quando você trata das coisas bíblicas, dos assuntos bíblicos, seja dízimo, sacrifício, oferta, seja perdão, seja compaixão, seja justiça, seja salvação da alma, qualquer assunto, todo e qualquer assunto que sai da palavra de Deus ou que a palavra de Deus trata, depende da fé. A fé é o princípio de tudo, porque foi por ela e é por ela que nós temos acesso ao Todo-Poderoso. Então, o mundo vê a fé bíblica, sobrenatural, a fé inteligente, como loucura. E realmente é. Porque você apoia a sua vida sobre uma convicção pessoal. É uma coisa pessoal, é uma certeza pessoal. E quando a certeza é pessoal, não se discute. Não se discute, é como gosto. Tem gente que gosta do amarelo, tem gente que gosta do vermelho, tem gente que gosta do verde, e cada um tem o seu próprio gosto. Não é verdade? E quando se trata de gosto, não se discute. É a mesma coisa que torcer por um clube. Você torce pelo Palmeiras, o outro pelo Corinthians, o outro pelo São Paulo, o outro pelo Botafogo, pelo Vasco, pelo Flamengo, seja lá qual for o time que você torça. É uma opção sua, é um direito seu, é uma escolha sua. Então, quem é de um time, de um clube antagônico, diferente, não pode querer impor a vontade dele à sua e vice-versa. Cada um tem a sua opção de vida, as suas próprias escolhas. Então, a Bíblia é assim. Quem crê nela, crê e não tem que ficar discutindo as suas doutrinas. Ou crê nela 100% ou não crê. Ou a pessoa crê ou não crê na palavra de Deus. Quando a pessoa crê, e pronto, acabou.
Ela não tem que discutir, ela não tem que ficar perguntando, ela não tem que ficar questionando, ela não tem que tomar satisfações com ninguém. Ela tem que seguir, obedecer aquilo que está escrito. Acabou, mais nada. Esse é o segredo da fé. Por isso que Jesus, olha só como Jesus trata a palavra dele. Ele diz assim, o reino dos céus, você não vê o reino dos céus. Quem que pode ver o reino dos céus? O reino dos céus só pode ser visto por quem já entrou nele. Se você não entrou no reino dos céus, o que adianta eu ficar falando, o reino dos céus é assim, é assado? Eu posso falar, gastar as palavras para tentar convencer, eu não vou conseguir. Porque só quem vive no reino dos céus, ou no reino de Deus, pode entender, compreender a fé. Porque a fé é o canal de comunicação privado entre a pessoa e Deus, entre o ser humano e Deus. Então Jesus disse assim, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Se é escondido, não está à vista, está escondido. Só quem o acha pode se alegrar. Só quem o acha tem o prazer de falar dele, de divulgá-lo. Mas quem ainda não o achou, fica como bobo, olhando, querendo ver, querendo palpar, enfim. Essa é a realidade. A fé é quem revela esse tesouro. A fé é quem revela o tesouro ou os tesouros de Deus. Então, tudo que a Bíblia tem são tesouros inesgotáveis, riquezas inesgotáveis. Elas são tão imensas, elas são tão grandes, elas são tão maravilhosas, magníficas, que é difícil, eu diria, impossível para nós, humanos, descrevê-la ou descrevê-lo para outras pessoas. Só o Espírito Santo é capaz de revelar essa grandeza para o ser humano. Só o Espírito Santo. Mais ninguém. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. E você, minha amiga, meu amigo ouvinte, se ainda não o achou, você não sabe o que é o reino dos céus. E só acham o reino dos céus aqueles que buscam, aqueles que procuram, aqueles que investem a sua vida, que mostram, provam para si mesmo, provam para Deus que o querem de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Você, minha amiga e meu amigo ouvinte, que me ouve neste momento, você me ouve falar sobre o reino dos céus, o reino de Deus, e aí você fica admirado e fica achando bacana, mas se você não o achou, você não sabe o que significa isso. Não sabe, você não tem ideia. É como o Espírito Santo. Eu falo a respeito do Espírito Santo. Não existe vida sem o Espírito Santo. Não existe fé sem o Espírito da fé, que é o Espírito Santo. Não há como a pessoa dimensionar a grandeza do reino dos céus, ou esse tesouro escondido, enquanto o Espírito, o próprio Espírito do Deus vivo, não o revelar. Mas a pessoa tem que buscar. A pessoa tem que fazer a sua parte.
não cai de graça. Não, você não encontra na esquina da rua. Você não encontra na feira, nem no shopping. Você não encontra em lugar nenhum. Você só encontra quando você encontrar-se com o Senhor Jesus. Ora, Ele, o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, é quem revela, é quem nos abre os olhos para ver, enxergar o reino dos céus, o reino de Deus. Porque aí então os nossos olhos são abertos. Há luz no nosso ver, no nosso olhar, por contemplar a grandeza do reino de Deus. Então eu tenho anunciado o reino de Deus. Há 53 anos eu tenho falado de Jesus, falado desse reino para as pessoas. Mas parece que quanto mais eu falo, menos eu sou entendido. E parece que quanto mais a pessoa ouve, menos ela aprende, entende. Essa é a realidade. Por quê? Porque existe um espírito, o espírito do diabo, que bloqueia o entendimento das pessoas, que faz com que as pessoas comuns, que ainda não viram, não têm visto o reino dos céus, ou visto o reino de Deus, elas ficam bloqueadas no seu entendimento. Não adianta ela ter PhD disso, PhD daquilo, a universidade disso. Eu fiz universidade, na melhor universidade do mundo, lá nos Estados Unidos, lá na Suíça, lá na China, seja lá onde for. Não interessa. Não interessa. Você pode ter a sua cabeça cheia de informações desse mundo, mas para você poder ver, entender, compreender o reino de Deus, você tem que se colocar como uma criança. Como uma criança. É isso aí, inocente. E aí sim, você terá condições de compreender as grandezas de Deus. Foi por isso que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, a fé vem do Espírito da fé. É revelado pelo Espírito de Deus. E a quem foi revelado, graças a Deus. Quem não foi revelado, vai ficar chupando o dedo até o dia que seja revelado. Enquanto não tiver essa revelação, não vai entender nada. Nada. Mas, para aqueles que um dia tiveram uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, para aqueles que acharam graça diante do Deus Altíssimo, então a estes foi revelado o tesouro escondido. E desse tesouro a pessoa tira o necessário para o pão nosso de cada dia. Desse tesouro ela tira uma moeda e vive aquele dia e tem acesso a tudo que Deus prometeu. Porém, existem regras, existem leis que a palavra de Deus fala com clareza, Então, muitas pessoas, por exemplo, evangélicos que creem apenas no Novo Testamento, e há outros que só creem no Velho Testamento. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Tanto o Velho quanto o Novo é a palavra de Deus. A palavra dele é a palavra dele. A palavra do Velho Testamento se cumpre no Novo Testamento. O Novo Testamento explica o Velho Testamento. E quando você lê
o Apocalipse, você tem a junção dos dois, você tem a união tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Então, quem crê apenas no Novo está dividido. É porque não crê, não foi revelada a fé. Quem crê apenas no Velho também não foi revelado a fé. A fé é revelada àqueles que creem em toda a palavra de Deus. Tanto o Novo quanto o Velho Testamento. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Então, o reino dos céus, minha amiga, e tudo que está escrito na palavra de Deus, tudo, 100%, depende da fé. Quem tem fé, quem recebeu a fé do Espírito da fé, que é o Espírito Santo, entende a plenitude da palavra de Deus. Quem não tem, não entende e fica discutindo e fica falando baboseiras e coisa que não tem nada a ver. Mas o fato é, minha amiga, meu amigo ouvinte, é que se você crê, você tem o reino de Deus. E eu, quando falo crer, é aquilo que Jesus falou. Ele disse para os seus discípulos que ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Aí a pessoa diz assim, mas o evangelho não é o Velho Testamento. Não, o evangelho é toda a Bíblia. Toda a Bíblia é boas novas. Eu entendo o Novo Testamento com o Velho Testamento. Eu entendo o Velho Testamento com o Novo Testamento. Um depende do outro. Eu preciso dos dois para poder entender a vontade de Deus para a minha vida. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, a fé viva, inteligente, a fé sobrenatural, que nada tem a ver com sentimentos do coração. A fé verdadeira, essa faz com que a gente tome o reino de Deus, tome posse do reino de Deus, tome posse do reino dos céus e tenha esse tesouro escondido à nossa disposição. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de Deus. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés,
sua voz. Olá, bispo, meu nome é Silvana Rodrigues e eu vivia uma vida totalmente destruída. Vivia no alcoolismo, bebia muito, me prostituía, engravidei aos 15 anos, tinha muita mágoa, muita raiva, vivia uma depressão. Durante o dia eu era uma alegria só, animava os meus amigos, mas quando eu chegava em casa eu chorava muito, eu não conseguia dormir. E eu cheguei na igreja totalmente destruída, minha família era totalmente destruída. Eu cheguei no fundo do poço. Foi quando eu tentei matar o meu filho. Eu queria morrer e queria matar ele também. Nesse tempo, uma jovem me deu um livro, Nada a Perder. Eu comecei a ler ele e eu vi a grandeza de Deus ali naquele livro. O Senhor começou, contando a sua história, começou a abrir meus olhos e eu vi que tinha mudança para mim. Porque todo mundo falava que eu não prestava, que eu não valia nada. Eu vi no seu livro, ali lendo a cada página, a cada momento ali, todo mundo julgava o Senhor, todo mundo criticava o Senhor, mas o Senhor teve a oportunidade de mudar. Lendo, eu comecei a mudar, eu comecei a pôr em prática tudo que o Senhor falava. Tudo que o Senhor vivia ali pela fé, eu comecei a viver também. E a minha vida começou a mudar. Quando eu não conseguia dormir às noites, eu comecei a dormir. Comecei a amar meu filho, comecei a dar a minha vida por ele. Comecei a permanecer na fé. E hoje sou uma grande mulher de Deus, amo meu filho, vivo uma vida totalmente transformada. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou alegre, hoje eu não sou só a alegria só na frente dos amigos, mas em casa também. E eu agradeço muito ao Senhor, que cada dia mais o Senhor venha ser abençoado e cada dia mais os seus livros venham ajudar todas as pessoas. O livro Nada a Perder, volume 1, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Então agora você vai participar de testemunhos de pessoas que tiveram acesso à fé pela revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou a fé para essas pessoas e elas tiveram acesso à fé, à presença do Senhor Jesus. Elas conheceram Jesus com essa fé que o Espírito Santo lhes deu. Olha só o que aconteceu. Meu nome é Neide Monteiro. Antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa totalmente triste, uma pessoa extremamente reservada. Essa minha atitude de me reservar me levava a ser uma pessoa também difícil de lidar, né? Então eu conseguia me afastar das pessoas de forma que eu pensava que aquilo seria bom para mim, mas na verdade eu estava me prejudicando, né? Então eu acabei me tornando uma pessoa não só reservada demais, como também uma pessoa, vamos dizer assim, bruta, né? Uma pessoa assim difícil de lidar. O gênio forte que a gente diz que é algo nosso, que é pessoal, para mim não era. Era meio que um sistema de defesa. Eu acabava tratando mal as pessoas como se eu estivesse me defendendo de alguma palavra que eu não gostei de ouvir, de alguma situação que eu me senti constrangida. Meu pai ele estava na rua, estava até embriagado, e um evangelista chegou até ele, evangelizou, não sei como ele conseguiu passar o endereço da minha casa.
onde essa evangelista chegou até a minha residência. Meu pai não estava, só estava minha mãe, comigo e minhas irmãs. E nisso ela nos convidou e insistiu. Minha mãe falou que não ia porque não estava preparada e também não tinha condições de estar indo. Ela insistiu e ajudou a minha mãe a se preparar e ir à igreja. Nisso eu comecei a me adaptar ao lugar, comecei a gostar e cheguei ao ponto de entender a importância do Espírito Santo. Foi onde eu priorizei o Espírito Santo. E nisso o próprio Deus viu a minha humildade naquele momento de falar, não, Deus, realmente eu preciso mudar. Ali foi quando eu me entreguei por inteiro. Naquela reunião eu fui com tudo mesmo. Falei, olha, Deus, agora ou é ou não é. Por conta de saber também a importância da salvação, falei, olha, ou o Senhor me salva ou não vai sobrar nada de mim. Né? Porque ali realmente eu despertei para a fé. Então foi naquele domingo pela manhã em que tudo mudou. A partir dali eu tive o batismo com o Espírito Santo. Então ali foi um dia maravilhoso, foi o melhor da minha vida, porque eu já saí diferente, com autoestima, com a certeza de que tudo ia mudar. Eu mudei no meu comportamento, no meu jeito de falar, no meu jeito de ser, mudei também o meu ponto de vista, a minha fé, a forma de usar a minha fé amadureceu. Então a diferença foi extrema mesmo. Porque quem olha ao externo talvez possa não perceber algo de imediato, mas a gente que carrega consigo essa paz, carrega consigo essa certeza de que por mais que não esteja dando certo, vai dar certo, essa certeza de que não existe nada por acaso, que Deus ele age realmente para quem se entrega. Então o Espírito Santo eu vejo como se fosse muito além de um consolador, né? Porque o próprio Deus diz que o Espírito Santo veio como um consolador, mas ele é muito além. Até porque eu não consigo me ver sem ele já faz parte de mim, né? Eu vejo até com uma misericórdia muito grande por ter ele, por não ser nada e ele ser tanto e mesmo assim ter me concedido essa honra de carregá-lo comigo, né? Muito mais do que algo físico, muito mais do que um templo em si, ele habita dentro de mim. Então, eu vejo isso como algo essencial, que não existe preço que possa pagar isso. Até porque não foi fácil conquistá-lo. Até porque a questão de se dar para encontrá-lo faz muita diferença. Não foi algo fácil, né? E o Espírito Santo, ele, vamos dizer que ele me preenche em tudo, assim, eu não tenho como até expressar de forma, com palavras, né, palavras assim, bem claras, o que ele é para mim, porque é muito além do que eu possa falar. Meu nome é Daniele Silva. Antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa vazia, eu tinha um vazio enorme dentro de mim, uma tristeza que eu não explicava. Os meus amigos me viam sempre feliz, sempre sorrindo, mas por dentro não tinha nada. Eu sempre saía muito pra balada, tinha aqueles amigos que só me levavam pros caminhos ruins, então eu tinha aquele vício da bebida. Eu saía, ia pro barzinho, eu chegava em casa de madrugada ou de manhã e era só isso mesmo. A minha vida era bebidas, prostituição, era um vazio que eu tentava preencher com esses amigos, com essa bebida, mas nada preenchia. Eu continuava da mesma forma. O meu fundo de poço foi um dia que eu sofri uma das maiores desilusões. Para mim, naquela época, eu colocava como isso. E eu acabei saindo de casa e eu bebi, cheguei em casa carregada. Aí a minha irmã, no dia seguinte, ela me fez o convite e foi quando eu me decidi que eu iria vir. Eu chegando na igreja, eu ouvia sempre o homem de Deus ele falando sobre o Espírito Santo, o quanto ele preenchia. Se você existia um vazio dentro de você, ele era o único que era capaz de preencher. Então aquilo foi despertando em mim, porque eu tinha aquele vazio. Então eu queria algo que preenchesse. E aquele homem de Deus me falando que só o Espírito Santo poderia fazer aquilo, então me despertou aquele maior desejo. Então eu passei a participar de todas as reuniões, de quarta, de domingo. Então sempre que o pastor me chamava lá na frente, eu ia, eu sempre falava, Senhor, eis-me aqui, aqui estou, eu quero, eu te desejo, é o que eu mais quero, é o que eu necessito, é de ti. Então foi onde eu fui me entregando e numa reunião de quarta-feira. Eu fui lá na frente e me humilhei ainda mais. Foi preenchendo aquele vazio, aí foi me dando a força que eu não tinha. Eu fui recebendo aquela força. Uma das melhores sensações que alguém pode ter, que foi quando eu realmente tive o batismo com o Espírito Santo, que eu me senti realmente preenchida, amada, e onde eu vi que era a melhor coisa que alguém tem na vida é isso. Hoje eu sou feliz, verdadeiramente feliz. Então hoje eu posso
passar essa felicidade para quem quer que seja. Hoje eu tenho uma força que eu não tinha, hoje eu não tenho mais vícios nenhum. Hoje o meu maior desejo é de ganhar almas, é de mostrar para as pessoas que da mesma forma que eu fui preenchida, da mesma forma que eu sou feliz verdadeiramente, que outras pessoas podem ser também. Quando vem os dias difíceis, eu sei que aquilo ali não é capaz de me derrubar, porque o Todo-Poderoso está comigo. Então, para mim, ter o Espírito Santo é ter o meu tudo, é ter a minha força, é ter tudo. Pois é, você verifica uma coisa, minha amiga, meu amigo ouvinte. Quando a gente trata do reino de Deus, das coisas do reino de Deus, da palavra de Deus, o reino dos céus, o tesouro escondido, a gente está tratando de algo invisível, algo que você não toca, não é? Algo que você é espiritual, estritamente espiritual. E como é que uma pessoa que vive no mundo materialista, que está ligada às coisas materiais, pode compreender aquelas pessoas que vivem no mundo espiritual? Porque são dois mundos diferentes. Um você vê, que é o mundo que nós vemos, mas o mundo espiritual é um mundo invisível. Esse mundo invisível, que é o reino de Deus, ele é revelado pela fé. É a fé que faz a gente vê-lo. Ele é invisível, mas pela fé se vê. O tesouro está escondido, mas para aqueles que têm a fé do Espírito de Deus, o Espírito da fé, podem ver esse tesouro. Ele não está mais escondido, porque foi revelado. Então, qual é a conexão entre o mundo materialista e o mundo espiritual? Qual é a conexão? Só a fé. Só a fé. Mas essa fé é algo revelado exclusivamente pelo Espírito de Deus. Mas ele revela para quem? Revela para os pequeninos, revela para os humildes, revela para as pessoas que se humilham diante de Deus, que reconhecem a sua necessidade, a sua insignificância. E aí sim, ela pode enxergar aquilo que os outros não estão enxergando. Esses testemunhos manifestam exatamente isso. A essas pessoas foi revelada a fé que as fez mudar de vida. Mas não foi só ela, não. Vamos ouvir o outro testemunho agora. Meu nome é Elcio Marques, eu tenho 35 anos e antes de chegar aqui eu tinha uma vida muito restrita, muito limitada, porque apesar de morar numa casa com a minha família, a gente chegou a dever para agiotas, a gente chegou a dever para bancos, porque depois que os meus pais se divorciaram, a nossa situação financeira ela começou a cair. Decidi me casar, sair de casa, me casar para tentar uma vida melhor. Só que não deu certo, porque a gente foi morar numa casa onde era praticamente no meio do mato a casa, muito pequena, e vivia cheia de insetos, passando muita necessidade, muita restrição, e não imaginava como eu ia sair daquela situação. A minha mãe, ela começou a mudar de vida, e aí ela me convidou para participar das reuniões, onde eu comecei a frequentar junto com ela. A primeira coisa que eu aprendi foi que eu tinha que fazer uma aliança com Deus. Eu comecei a colocar em prática aquilo que eu aprendi, comecei a ser fiel, comecei a separar a primícia de todo o meu rendimento para Deus. E aí a coisa começou a mudar. Deus ele começou a abrir a minha visão, porque eu continuei trabalhando com os sistemas da informação e hoje eu trabalho numa empresa, numa multinacional. Além disso, comecei a prestar serviço por conta própria. Então eu tenho contrato com empresas nos Estados Unidos. Hoje a gente tem a nossa casa
do jeito que a gente quer. A gente acabou de reformar ela toda agora. A gente tem os nossos carros, eu tenho o meu carro, dei um carro para minha esposa. A minha filha hoje, ela estuda numa escola de qualidade, eu posso proporcionar uma educação de qualidade para ela. A gente viaja praticamente todos os anos para fora do país, de férias. A gente come do bom e do melhor. Tem o que a gente quer. Hoje a gente não tem restrição, porque Deus ele proporcionou essa vida de qualidade através da nossa fidelidade. E isso só aconteceu na minha vida depois que eu aprendi a honrar a Deus com as minhas primícias. Pois é, tá vendo? Você vê, ele honrou a Deus com as primícias, quer dizer, os dízimos. O que aconteceu? A vida dele mudou. É uma questão de fé. Agora, se você não tem fé para dar, como é que você vai querer fé para receber? Só tem fé para dar aqueles que são humildes para crer. Porque ninguém em sã consciência é capaz de crer sem dar, sem disponibilizar a sua própria vida, sem colocá-la no altar. E isso é um ato de fé. Então, quando a pessoa começa a discutir e contrariar a palavra de Deus, ou tentar se escusar com respeito aos dízimos e ofertas, é porque essas pessoas não creem. Então, quando as pessoas não creem, você não deve nem ouvi-las. Você não deve nem ouvir essa gente que não crê. Porque o que ela tem para dar para você? Se há alguém que tem alguma coisa para dar, é você para ela, que crê. Você que crê. Ela não tem nada para te dar, então dispensa, deleta essa criatura. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.